O aipo ou salsão, também como é conhecido, é crocante e é bem conhecido por seu baixo teor de calorias. Mas seus benefícios para a saúde vão muito além de uso como alimento. O aipo contém fitonutrientes, vitaminas e minerais úteis. Ele é um lanche conveniente para a viagem, bem como um vegetal que pode ser incorporado a pratos cozidos, refogados e saladas. Ao contrário de alguns outros vegetais, o aipo retém a maior parte de seus nutrientes, mesmo quando cozido no vapor. Ele deve ser consumido no prazo de 7 dias após a sua compra. Após 5 dias a 7 dias, as quantidades significativas de antioxidantes no aipo desaparecem. Além disso, mais flavonoides saudáveis permanecem no aipo recém-picado do que no aipo picado e armazenado. O aipo é feito principalmente de água, quase 95% do total dele. Ele não é particularmente rico em vitaminas ou minerais. No entanto, o aipo é uma boa fonte de vitamina K. Ele também pode ajudar a obter o folato, potássio, fibra e molibdênio, nutrientes suficientes. Ele contém pequenas quantidades de vitamina C, A e B. Suas sementes são diuréticas naturais. O aipo é naturalmente baixo em calorias, carboidratos, gordura e colesterol. Um talo de aipo contém apenas cerca de 10% de calorias, enquanto uma xícara de aipo picado contém cerca de 16 calorias. Ele também contém fibra dietética, cerca de 1,6 por gramas por xícara, o que ajuda a controlar os desejos, porque ele absorve água no trato digestivo, fazendo você se sentir-se mais satisfeito por mais tempo. Embora o aipo contenha uma quantidade minúscula de calorias, os números de calorias gastas para digeri-lo é provavelmente ainda menor. Ele é rico em antioxidantes, fitonutrientes que contêm propriedades anti-inflamatórias. Os fitonutrientes do aipo incluem ácidos fenólicos, flavonas como a luteína, flavonoides como a quercetina e o caeperferol e fitoesteróis. Ele pode ser eficaz para uma lista de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide, asma, doenças inflamatórias intestinal e doença de Crohn, como problemas nos quais a inflamação crônica desempenha um papel. Distúrbios menos óbvios, influenciado por inflamação crônica, podem incluir doenças cardiovasculares e câncer. O suco e os extratos feitos a partir do aipo podem ajudar a reduzir a atividade do fator de necrose tumoral alfa e do fator nuclear Kb, proteínas nos quais ligadas a problemas inflamatórios por causa de seu alto teor de água. O aipo é um ótimo lanche para ter em mão durante os meses quentes de verão para evitar a desidratação. Ele é um remédio popular para azia, pois ele tem um baixo teor de ácido. Embora sua dieta seja benéfica, mais estudos são necessários para determinar o papel específico do aipo. A fibra de aipo pode ajudar a reduzir os excessos de colesterol, porque pega o excesso de compostos de colesterol em seu intestino e os empurra para fora no processo de eliminação. A fibra do aipo é bem conhecida por seus benefícios digestivos. Ele ajuda a manter os movimentos intestinais regulares, reduzindo assim a constipação, e ainda ajuda a manter o seu intestino saudável e auxilia na manutenção do peso. Uma xícara de aipo fornece cerca de 6% de suas necessidades diárias de fibra. A hipótese é que esse sucesso foi causado pelo apioman, um polissacarídeo à base de pectina encontrada nele. O aipo é um alimento com alto teor de sódio e com qual os que gostam de sal precisam se preocupar muito. Outros riscos de comer grandes quantidades de aipo incluem a desnutrição e problemas gastrointestinais.
As pessoas que fazem dietas devem evitar e ter cuidado para não exagerar no consumo de aipo, porque ele tem poucas calorias e pode levar à desnutrição. Embora as fibras sejam ótimas para você, muitas podem causar inchaços, gases e diarreia. Se ele for consumido em grandes quantidades, contínuas e não cozidas, ele pode causar bôcio. Isso ocorre porque grandes quantidades de aipo cru podem interferir no processo de funcionamento do iodo na tireoide. O bôcio pode causar inchaço no pescoço, levando a problemas respiratórios e o possível hipotireoidismo. O aipo contém substâncias químicas chamadas psoralenos, que, se aplicadas diretamente na pele, fazem com que ela se torne temporariamente altamente sensível à luz ultravioleta. Isso significa que, se você derramar suco de aipo em sua pele e for ao sol, poderá ter uma erupção na pele. A erupção pode queimar e aparecerá entre 12 a 36 horas e durará de 3 a 5 dias, embora a hiperpigmentação possa fazer durar por mais tempo. Este é um problema principalmente para quem trabalha em campos de aipo. As alergias ao aipo estão associadas a alergias à artemisia. Portanto, se você é alérgico a qualquer uma delas, pode ser alérgico ao aipo. As alergias ao aipo são bastante comuns. Elas podem ser leves ou graves, variando de um leve formigamento, ou inchaço até choque anafilático. O aipo ainda tem a reputação de ser afrodisíaco, remontando aos antigos romanos, que dedicaram a planta a Plutão, deus do sexo e do inferno. Os romanos também acreditavam que usar grinaldas de folhas de aipo era um antídoto contra os efeitos intoxicantes do vinho e a dor de cabeça que logo se seguia-se. Vencedores de eventos esportivos na Grécia Antiga foram presenteados com ramos de aipo, assim como flores são dadas hoje. Por milhares de anos, o aipo foi mais valorizado para fins medicinais do que para cozinhar. O aipo selvagem era usado na Idade Média para tratar ansiedade, insônia, reumatismo, gota e artrite. O aipo foi usado pela primeira vez como alimento na Itália durante o século XVI, mais tarde se espalhando-se pela Europa como um condimento para sopas, carnes e guisados. Há várias espécies de aipo, também muito conhecidas como salsão, que podem ser classificadas como cultivares tradicionais, cultivares de branqueamento natural ou autobranqueamento, cultivares americanas ou verdes e cultivares de folhas. Cultivares tradicionais têm hastes das folhas verdes esbranquiçadas, rosadas ou avermelhadas e normalmente sofrem o processo de branqueamento para adquirirem um sabor mais doce e um aroma característico. O aipo ou salsão cresce melhor se cultivado em clima ameno, com temperaturas entre 15 graus a 21 graus Celsius. Algumas cultivares suportam geadas leves, mais baixas temperaturas podem induzir a planta a florescer precocemente. O aipo ou salsão cresce melhor se ficar sobre a luz solar direta pelo menos durante algumas horas diariamente, mas tolera sombra parcial com alta luminosidade em regiões mais quentes. Talvez se obtenha melhores resultados se o aipo for cultivado de forma a evitar a luz solar direta nas horas mais quentes do dia. Cultive ele em solo bem drenado, fértil, rico em matéria orgânica e rico em nitrogênio. A planta é tolerante quanto ao pH do solo. Irrigue de forma para manter o solo sempre úmido, mas sem que permaneça encharcado. As sementes de aipo ou salsão podem e precisam de um longo tempo para germinar, geralmente de 2 a 3 semanas ou mais. Deixe as sementes na água por um dia, pois isso pode apressar a germinação. As sementes não devem ser cobertas com muita terra,
pois a germinação não ocorre se houver luz suficiente. O ideal é deixar as sementes na superfície do solo úmido ou sobre uma fina camada de terra peneirada. Semeie as sementes no local definitivo da horta ou em canteiros ou sementeiras, outros recipientes e transplante quando as plantas tiverem entre 5 a 6 folhas. O espaçamento é recomendado geralmente de 20 a 25 centímetros entre as plantas de cultivares de branqueamento natural e entre 35 a 40 centímetros entre as plantas do outro tipo de cultivares. O aipo ou salsão pode ser cultivado em vasos grandes com pelo menos 30 centímetros de profundidade. Nas cultivares em que é realizado o branqueamento ou estilamento, este pode ser feito embrulhando frouxamente cada planta em um cilindro de papel escuro e espesso ou outro material opaco de aproximadamente 23 centímetros de altura para plantas de aproximadamente 30 centímetros de altura, amarrados com bastante barbante ou elástico, deixando a extremidade das hastes e os limbos das folhas expostos. Outra possibilidade é amontoar e amarrar as folhas frouxamente com barbante ou elástico, aproximadamente de 2 a 3 terços da altura da planta. A terra é então amontoada em torno da planta, deixando apenas a extremidade das hastes e os limbos das folhas expostos. O branqueamento é realizado cerca de 2 semanas antes da colheita. Não são todas as pessoas que fazem o branqueamento. É realizado cerca de 2 semanas antes da colheita. Não são todas as pessoas que fazem o branqueamento em cultivares tradicionais. Algumas pessoas apreciam o sabor natural dos aipos cultivados em suas hortas domésticas. Nas cultivares de branqueamento natural, quando as plantas atingem cerca de 20 centímetros de altura, uma espessa camada de palha solta pode ser espalhada em torno das plantas para ajudar no branqueamento. O aipo pode ser colhido inteiro ou pode ser colhida apenas suas folhas se necessário. A colheita do aipo ou salsão pode ser feita de 75 a 150 dias após o plantio, dependendo da cultivar e das condições de cultivo. A planta pode ser colhida inteira, cortando-se rente ao solo com uma faca, ou as folhas podem ser cortadas individualmente quando necessário. É certo para as cultivares tradicionais que passam por branqueamento. Sem branqueamento, estas plantas têm hastes de sabor pungente ou amargo que nem todos apreciam. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios e dicas de cultivo do aipo, ou também conhecido como salsão.